Olá! Na Bíblia existem vários momentos que o juízo de Deus nos traz um espanto, um medo, muitas perguntas. E quantas perguntas chegam para a gente indagando: que Deus é esse? Um relato está aqui no livro de Isaías, no capítulo 13. A questão é a seguinte, eu começo lendo aqui a partir do verso 13. Note, no dia em que eu, o Senhor Todo-Poderoso, mostrar a minha ira e o meu furor, farei com que os céus tremam e com que a terra saia do seu lugar. Os estrangeiros que moram na Babilônia fugirão e voltarão para os seus próprios países. Serão como gazelas que fogem dos caçadores, como ovelhas que não têm pastor. Os que forem alcançados e forem presos serão mortos à espada. Diante dos seus próprios olhos, os seus filhos serão esmagados, e as suas casas serão assaltadas e as suas mulheres violentadas. Contra os babilônios vou atiçar os medos. Um povo que não faz caso da prata nem do ouro, com as suas flechas eles matarão os jovens, matarão crianças e bebês sem dó nem piedade. Babilônia é a glória e o orgulho do seu povo, a mais bela cidade de todos os reinos, mas ela vai ficar como Sodoma e Gomorra, quando eu destruir. Quando a gente vê esse texto e fala, mas Deus permitiu, Deus ordenou que Babilônia fosse massacrada e dessa forma, se é um Deus de amor que nós pregamos, como entender esses momentos que a Bíblia relata? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Sejam muito bem-vindos, já estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, esse programa que você faz a sua pergunta e aqui nós respondemos baseados na Bíblia. Todos nós temos muitas dúvidas quando a gente começa a estudar, a ler, a ouvir, a conhecer este livro sagrado que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Aqui nós podemos aprender tudo para a vida, mas ao mesmo tempo também trazem algumas dúvidas de como compreender melhor esse Deus maravilhoso que é o nosso Criador. A partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet, da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país e em outros lugares do mundo também. E você pode acompanhar aqui agora, porque as suas dúvidas vão estar na mira da verdade. Quem está ali para responder baseando-se na palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, obrigado. Queremos começar o programa, na verdade, agradecendo, né, ao nosso telespectador que tem nos acompanhado sempre, acompanhado aqui o Na Mira da Verdade. E agradecemos a você que pela primeira vez está permitindo que entremos aí na sua vida. Agradecemos aos nossos ouvintes da rádio também que acompanham o programa. E estamos aqui, Tito e eu, aguardando as suas perguntas para juntos estudarmos a Bíblia. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Muito bem, professor. Eu queria mandar um abraço também para alguns amigos. Nós temos amigos em todos os lugares aí do Brasil que acompanham a gente, estão sempre ligadinhos. Eu queria mandar um abraço especial para o Luiz, ele é lá de Foz do Iguaçu e ele é um dos gerentes do nosso centro de recreação e treinamento ali em Foz do Iguaçu, chamado CATRI. CATRI Foz do Iguaçu. Um abraço a você, Luiz. Obrigado pelo carinho de acompanhar o nosso programa. Temos outros amigos também. Nós temos esse centro de recreação, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem vários lugares, tem em Foz do Iguaçu, tem em Florianópolis, ali na cidade Governador Celso Ramos, temos também em Guarapari, temos vários lugares do Brasil que nós temos esses lugares onde você pode desfrutar da natureza em momentos especiais da vida. Se um dia tiver a oportunidade, procure aí na internet CATRI e aí dependendo do estado você vai ter esses lugares onde você pode desfrutar de momentos bem agradáveis, gostosos ao lado de Deus. Um abraço a todos esses amigos que administram esses centros de recreação e treinamento da Igreja Adventista. Professor Leandro Quadros, nós abrimos hoje o programa
um dos temas mais, poderia dizer assim, difíceis de explicar, né, a grosso modo. As pessoas às vezes se deparam com várias situações ali da Bíblia e elas ficam realmente, mas o que é isso? Como é que isso acontece? Nos nossos dias isso não é comum? E parece que no passado Deus permitia, Deus mandava, Deus ordenava que fossem feitas algumas coisas. E essa pergunta chegou no nosso Instagram no programa passado e eu falei que ia colocar no ar hoje. Então, Djalma Camargo, a sua pergunta está na mira e ele diz o seguinte: Deus permitiu ou ordenou o ataque à Babilônia? Isso a gente encontra lá no livro de Isaías 13 e a gente viu que até mesmo mulheres foram violentadas, crianças de peito são mortas. Como explicar uma situação dessa, onde parece que Deus está falando tudo isso, ordenando tudo isso? Afinal de contas, Deus ordenou ou permitiu? Deus, ele tanto ordenou quanto permitiu. O que nós precisamos fazer, amigo telespectador, é diferenciarmos entre o castigo de Deus e os excessos das nações pagãs. E isso você pode fazer no próprio texto. Quando lemos Isaías capítulo 13, nós vemos aqui uma profecia contra a Babilônia, porque Babilônia, obviamente, foi um império extremamente perverso. E muito provavelmente o instrumento de justiça que Deus utilizou para atacar a Babilônia foi a Assíria. Agora, no próprio texto, você pode distinguir entre o castigo de Deus, usando uma nação pagã para atacar a outra, e você pode distinguir dos excessos que as nações pagãs praticavam. Os excessos, obviamente, não vêm de Deus. Qualquer tipo de tortura ou coisa assim vem de Satanás. Agora, nações pagãs que não têm o temor de Deus, você acha que ele vai passar a mão na cabeça do outro? Ele não vai fazer isso. Então, no versículo 17, na verdade no versículo 18, você percebe que os excessos não vieram da parte de Deus. Diz assim: os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, ou seja, das crianças, não é? Os seus olhos não pouparão as crianças. Então você vê que os excessos são da parte dos próprios pagãos utilizados para destruir os outros pagãos. Deus, com muita dor no coração, presencia todas as coisas e exercita o seu juízo num contexto de pecado. Quando diz aqui no texto que eles não se compadecerão, não está falando de Deus. Deus se compadece do sofrimento de qualquer ser humano. Agora, Gálatas 6, verso 7 diz, aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, Babilônia plantou anos de impiedade e de maldade. E quando Deus usa, muito provavelmente, a Síria para atacar Babilônia, Deus, ao mesmo tempo em que usa uma nação como seu instrumento, Deus permite que cada pessoa exerça o seu livre-arbítrio. E se o rei da Síria era mau, Deus só está simplesmente aqui prevendo o tipo de excesso e de maldade que os assírios cometeriam. Interessante é que você vê que no próprio livro de Isaías, Deus não aprova, não faz parte da natureza de Deus esse tipo, o juízo executivo, mesmo que tenha de ser feito por Deus, ele não é parte da natureza de Deus. Aqui no livro de Isaías, eu não estou lembrando agora, eu acho que é no capítulo 28, chama o juízo de Deus de uma obra inaudita, ou seja, de uma obra estranha para Deus. Ou seja, Deus, ele é justiça, ele executa o ímpio. Mas isso é estranho para a natureza dele, porque ele criou o mundo para ser perfeito, para não ter dor, para não ter maldade. Só que a partir do momento que a humanidade peca, ela se afasta da fonte de vida que é Deus, a corrupção generalizada ocorre e Deus tem de tomar medidas.
mesmo contrárias à sua natureza que é amor, ele tem que tomar medidas. E a justiça divina não deixa, obviamente, de ser uma manifestação do seu amor. Agora, leia, que é muito importante você fazer, ler Isaías 13, verso 18. Porque aí você vai diferenciar entre o juízo de Deus, executado por meio de uma nação pagã, tu vai diferenciar dos excessos que a nação pagã cometeu. Porque aqui é um pronome pessoal que não é em referência a Deus. Ó. Eles não se compadecerão dos seus filhos, eles não se compadecerão, eles farão isso, eles farão aquilo. Então Deus usa a nação para castigar a Babilônia e Deus prevê as ações perversas desta nação. Então você tem que diferenciar essas duas coisas para você não pensar que os excessos praticados pelos povos ímpios também provinham de Deus, porque isso é impossível. Muito bom, professor, muito bom. Estamos apenas começando. Com certeza, muitas outras dúvidas vão surgir aqui no programa e você pode mandar as suas dúvidas por diversas formas. Você pode mandar através do SMS. O nosso número é 12 981510101. Você pode dizer assim, mas poxa vida, por que eles não usam o WhatsApp? Por que ficam usando ainda o SMS? Eu quero dizer para você, só pelo SMS a gente recebe mais de 600, 700 perguntas por programa. Será que pelo WhatsApp, chegando aí mais de 1000 só pelo WhatsApp, a sua chance será maior? Eu ainda não estou segurando ao máximo. Eu sei que a qualquer momento eu vou ter que colocar o WhatsApp. Mas por enquanto, esse é um caminho onde você pode mandar as suas dúvidas para a gente. Anota aí no seu smartphone, você pode mandar através do nosso número 12 981510101. Pelas redes sociais, você pode mandar pelo nosso Facebook, que estamos transmitindo ao vivo, facebook.com/Na Mira da Verdade, também pelo Instagram, @Na Mira da Verdade. Você tem um vídeo ali no feed, onde você pode colocar suas perguntas, como muita gente já está colocando aqui. Obrigado pela sua participação pelo Instagram e também no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Tem várias formas de você mandar as suas perguntas, pode mandar pra gente aí e a sua pergunta com certeza vai estar na mira da verdade. Como a gente já começa, essa aqui que chegou pelo Facebook, quem mandou foi o Raimundo Lima. E olha só, ele é longa, mas é importante a gente colocar. Professor, presta atenção, se Moisés ressuscitou, então por que a Bíblia não menciona esse fato? Não seria o caso deste ensino ser temerário, já que não tem um apoio nas Escrituras? Já viu o Senhor combater o domingo como dia de guarda, argumentando que as Escrituras não dão base para este ensino. E concordo, mas você concorda comigo que pode parecer hipocrisia ou desonestidade intelectual defender um ensino carente de apoio bíblico, como a suposta ressurreição de Moisés? Aproveite e também explique o que aconteceria com Moisés ressuscitado se Jesus não tivesse cumprido sua missão de morrer e ressuscitar para que nós tivéssemos vida eterna. Bem, ele não poderia morrer já que estava presente na transfiguração de acordo com sua crença, com um corpo glorioso. Obrigado pelo espaço e parabéns pelo programa, já aprendi muito. Sou Raimundo Lima de Martinópolis, Ceará. E aí, professor, a questão da ressurreição de Moisés. Qual é a base bíblica que você apresenta para a gente aí, para que a gente consiga entender biblicamente que de fato ele foi ressuscitado e que o corpo glorioso que estava naquele momento ali da transfiguração é real, um corpo vivo, um corpo de carne, de matéria e não espírito? Antes eu queria dar o texto, eu tinha falado Isaías capítulo 28, falando da obra estranha de Deus. Eu achei o verso 21. Para o nosso da pergunta anterior? Da pergunta anterior, é Isaías 28, aí o verso 21. Vamos lá então para a questão do Raimundo. Raimundo, é o seguinte, em relação ao domingo, como dia de guarda, nós não temos informações nem nas entrelinhas da Bíblia, né? Já em relação à ressurreição de Moisés, nós temos. Nós temos que aprender, Raimundo, a lermos nas entrelinhas, né? Num texto, nós não lemos só o óbvio. Na verdade, ler o óbvio num texto não é saber ler devidamente o texto, né?
as melhores informações de um texto não estão no óbvio, estão nas entrelinhas. Se nós tivéssemos nas entrelinhas da Bíblia a sugestão de que o domingo é o dia de guarda, com certeza nós deveríamos aceitar. E obviamente que essas informações nas entrelinhas iriam se manifestar de alguma outra forma também. Poderiam ficar só nas entrelinhas, mas também poderiam ficar de forma óbvia. A ressurreição de Moisés se encontra nas entrelinhas, né? E se a pessoa não percebe isso, é porque ela precisa melhorar a sua capacidade de leitura, né? Então vamos aqui fazer uma análise das entrelinhas. Você vai em Mateus, capítulo 17, e você vê que na transfiguração aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Aqui, por exemplo, no versículo, vamos ler a partir do versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Não era uma simples visão, que Jesus não estava conversando com a visão, eram pessoas reais. E aí você tem que analisar as entrelinhas. A Bíblia menciona alguma pessoa no céu morta, sem corpo? Não. Se você parar para analisar, Gênesis 5:24 diz que Enoque foi para o céu. Segundo Reis, capítulo 2, diz que Elias também foi em corpo para o céu. E aí nós deduzirmos aqui que Elias está em corpo falando com Jesus e Moisés em espírito é um absurdo, porque não é o padrão bíblico. Na Bíblia nunca é salvo o espírito fora do corpo. Na Bíblia a salvação é integral. Então você vê em Gênesis 5:24 e também em Hebreus 11 que Enoque foi levado com o corpo, Elias foi levado com o corpo. Então aqui nessa leitura das entrelinhas nos sugere que Moisés também foi levado com o corpo. E aí você vai para Judas 1:9 e vê ali que houve uma disputa pelo corpo de Moisés. Não era uma simples disputa por um corpo morto, como alguns alegam. Estavam brigando para ver quem ia ficar com o corpo. Coisa mais ridícula isso. A palavra disputa ali no grego, ela envolve uma demanda judicial. Então era a dignidade ou não de Moisés ser ressuscitado que estava envolvida. Há uma demanda judicial porque Satanás tinha um argumento para Moisés não ser ressuscitado. Moisés era pecador. E aí quando Miguel diz assim, o Senhor te repreenda, ele não está dando bola para as acusações de Satanás, está dizendo o seguinte, olha, mas no futuro você vai entender o que aconteceu. Então Moisés pôde ficar no céu, óbvio, porque Cristo morreu na cruz, da mesma forma que Elias e Enoque. Elias e Enoque não foram para o céu porque eram perfeitos, eles eram pecadores, mas a graça de Deus os colocou lá. Então era a morte de Cristo na cruz que garantiria tanto a permanência de Enoque, Elias e de Moisés. Então, meu irmão, essas informações você tem que ler nas entrelinhas. É claro que o assunto é evidente no texto bíblico, né? Não foi, Satanás não disputou com Deus por causa de um corpo morto. Para que serve um corpo morto? Para nada, né? Então era uma demanda legal, era uma disputa judicial quanto à dignidade, diríamos assim, ou não, quanto à legalidade ou não da ressurreição de Moisés. Tá bom? Então, a dica que eu dou para o irmão, leia nas entrelinhas também. Isso é um problema de todo o nosso sistema educacional. Aqui no Brasil, né, boa parte de nós somos analfabetos funcionais, né? Quem não correr atrás e não ir ler livros, mas ler mesmo, ler uma média boa de livros por ano, vai continuar sendo analfabeto funcional. Lê o texto e não entende o que o texto diz. Então, isso é um problema da nossa educação brasileira em especial, que está entre as últimas colocadas do mundo. Então você e eu, meu irmão, podemos sair, não fazer parte desta maioria. Vamos ler vários livros por ano, dedicar a leitura especialmente da Bíblia, e aí nós vamos perceber que as principais informações não estão no óbvio,
elas estão nas entrelinhas. Muitas vezes um autor diz mais nas entrelinhas do que na obviedade do texto. Muito bem, professor, ok. Participe aí, mandando a sua dúvida pra gente. Tem uma que chegou aqui pelo nosso SMS, quem mandou foi o Vicente, ele é lá de Indaiatuba, Vicente Oliveira, e ele pergunta assim, professor, Apocalipse 10 é uma profecia do surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Por que somente ela tem esse privilégio? Isso é pregado de que Apocalipse 10 faz uma referência ao surgimento da Igreja Adventista, professor? Fala sobre o livrinho ali. O livrinho que, quando ele comeu, era doce como mel, mas que depois ficou amargo. Eu acho que ele está citando exatamente esse texto. Nós cremos, amigo telespectador, que aqui é uma referência ao surgimento da Igreja Adventista, mas nós não cremos que isso aqui é um privilégio, pelo contrário, isso aqui é uma responsabilidade. E nós não cremos também que isso indique que só a Igreja Adventista é a Igreja de Deus, isso não existe, né? A própria Ellen White, eu vou ler isso porque é importante você ver o posicionamento da nossa própria cofundadora, né? Então você vai ouvir alguém falar o seguinte, os adventistas creem que só eles são salvos, eles são o único povo de Deus, isso não existe. Tá? O povo de Deus se encontra em todas as denominações religiosas. Nós não cremos que todas as denominações têm a verdade bíblica, mas nós cremos que, apesar disso, em todas as denominações há verdadeiros filhos de Deus. E Ellen White, cofundadora do Adventismo e considerada por nós profetisa, no livro Grande Conflito, página 449, ela é clara em dizer o seguinte, mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que assim fazendo estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Então, nunca, de forma oficial, um adventista vai dizer que a Igreja Adventista é a única igreja de Deus no mundo. A Igreja de Deus são pessoas. Né? E o povo de Deus, se você ler o Grande Conflito, por exemplo, todo, Ellen White fala de uma série de reformadores que ao longo da história foram usados por Deus para trazer verdades bíblicas esquecidas. Se não existissem esses reformadores, Lutero, Wycliffe, John Hus, não existiria o Adventismo do Sétimo Dia. O que nós vemos em Apocalipse 10 é que o Adventismo é uma continuidade do movimento de reforma para trazer à tona a doutrina da volta de Jesus que estava sendo esquecida na época. Bom, então que isso fique bem claro. E aí você vê aqui, de forma resumida, eu vou lhe dizer, nesta visão, João vê um livrinho aberto que simboliza o livro de Daniel. Nesta visão, ele recebe a orientação de comer este livrinho. Se você vai para Jeremias 15:16, comer um livrinho simboliza aceitar as palavras de Deus e anunciá-las para pessoas. E quando João come este livrinho, na boca ele é doce como mel, mas no estômago ele é amargo. E aí no capítulo dá a explicação do porquê disso. No verso 11 fala, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas. Veja, o comer deste livrinho está relacionado com o anúncio do Evangelho. E foi isso que aconteceu no século XIX. Quando se estudou mais o livro de Daniel, que é representado pelo livrinho que João comeu, os milleritas, seguidores do pregador batista Guilherme Miller, eles tiveram a certeza de que Jesus estava para voltar. E a notícia da volta de Jesus, para eles, foi doce como mel. Mas o desapontamento por ele não ter vindo em 22 de outubro de 1844 foi amargo para eles. Eles acertaram a profecia, mas erraram o evento que ocorreria na profecia.
Eles acharam que era a volta de Cristo em 22 de outubro de 1844, mas não era a volta de Cristo. Era o início de uma nova fase do ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. E no verso 11 ele explica, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, Cristo está dizendo o seguinte, olha, vocês se decepcionaram por não ter voltado, primeiro porque vocês entenderam a profecia de uma forma equivocada. E segundo, eu não posso voltar tão rapidamente como vocês estão pensando, porque é necessário que vocês preguem ainda para muitas pessoas. E foi do movimento milerita que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então nós cremos que a profecia faz uma referência ao surgimento do milerismo protestante e, consequentemente, o adventismo, para anunciar a segunda vinda de Cristo. Mas, de forma alguma, cremos que nós somos os bambambãs da história. Os bambambãs da história. Isso não existe, né? Leia o Grande Conflito e você vai perceber que o povo de Deus está em todos os lugares. E, inclusive, Ellen White diz que a maior parte dos filhos de Deus nem está na Igreja Adventista. A maior parte dos filhos de Deus está no mundo protestante, incluindo, obviamente, a Igreja Católica. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria aproveitar e dizer para você que você pode estudar um pouco mais a Bíblia com a gente. Nós oferecemos um curso bíblico gratuito, é esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico aí na sua casa, você pode entrar agora no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, você vai ver a imagem dessa revista que eu estou mostrando aqui para você. Você clica nela e você vai ser direcionado para um espaço para você fazer um cadastro, para que ela chegue direitinho aí na sua casa. É de graça, você não vai pagar nada, nem o envio, tá bom? Então peça agora mesmo. Verdades para o Tempo do Fim, são 16 lições. Está num formato de revista para facilitar o seu manuseio, para você levar para qualquer lugar, você vai para o trabalho, no seu trajeto para o trabalho você pode estar estudando. É um presente bem legal que você vai tirar muitas dúvidas, as principais que você se depara na Bíblia, tá bom? Peça agora, é para os nossos dias, Verdades para o Tempo do Fim. Um presente do programa Na Mira da Verdade para você. Nós temos que ir para um intervalo, não sai daí não, formule a sua pergunta, manda para a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e você pode participar fazendo a sua pergunta para a gente através do nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui instantaneamente pelas redes sociais, facebook.com/na mira da verdade, pelo Instagram, @na mira da verdade e ainda no nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. O que você está esperando? Manda sua pergunta para a gente, vamos colocar ela na mira. Olha só, essa aqui chegou pelo nosso blog e quem mandou foi José Lucas, professor. A gente fica feliz em saber como as pessoas mandam as perguntas para a gente, das mais diversas denominações. Afinal de contas, esse é um programa onde nós estamos estudando a palavra de Deus, nós não estamos defendendo uma doutrina, nós estamos aqui mostrando o que a Bíblia Sagrada tem para nos orientar. A pergunta do José Lucas, ele diz assim, vou ler na íntegra. Olá, professor Leandro Quadros. Gostaria de saber se em Atos 16, a partir do verso 16, fala sobre espiritismo. Eu gosto muito do programa, sou católico e assisto muito. Parabéns pelo programa, sou um futuro padre. Professor, ali onde está Atos falando é sobre aquela mulher, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, tá bom? Não me taca a pedra não. A pergunta aqui do capítulo, o texto aqui do capítulo 16, a partir do verso 16, diz o seguinte: certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as suas adivinhações. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. Aqui é uma manifestação espírita? O José Lucas quer saber. Sim, querido irmão José Lucas, é uma manifestação, sim.
Aqui diz no texto que esta jovem estava possessa de espírito adivinhador. Então, Mas ela estava falando coisas boas, não é? Olha que interessante. Ela estava falando, olha, esses homens anunciam realmente. Por que eles se irritaram tanto? Isso daí é uma forma distorcida de misturar verdade com erro, é isso? Não, esse demônio estava querendo atrapalhar o trabalho deles mesmo, né? Fazer bagunça. Né? Então, o diabo ele é muito astuto, né? Ele gosta de atrapalhar as coisas e se eles não expulsam aquilo ali, aquele espírito, as pessoas poderiam interpretar que eles estavam aprovando o espiritismo, a adivinhação. Então é óbvio que o demônio falando coisas boas acerca de Deus enganava as pessoas e ao mesmo tempo pensando assim, nossa, quem sabe eles não vão me expulsar, vão me deixar quieto aqui e eu acabo mostrando para as pessoas que no fim das contas a adivinhação é boa. Então Paulo é óbvio, ele conhecia Deuteronômio 18, 9 a 14, onde diz que Deus proíbe a adivinhação. Então Paulo viu que esse demônio que ia na verdade mais atrapalhar do que ajudar e Paulo expulsa, né, o demônio desta pessoa. Então existem, amigo telespectador e ouvinte, uma terça parte de anjos que foram expulsos do céu. Você vê em Apocalipse 12, 7 a 12, que houve uma batalha cósmica entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Estes anjos que se rebelaram contra Deus, eles foram expulsos para a terra, de acordo com Apocalipse 12, 7 a 12. E, obviamente, são estes seres que, no seu antagonismo contra Deus, que acabam se manifestando em adivinhação, em mediunidade, feitiçaria e por aí vai. Muito bem, professor. Uma pergunta chegou aqui pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Ederson Alexandre. Ele pergunta o seguinte: depois dos 1000 anos, a Nova Jerusalém desce para a terra. Então reúnem-se os que não foram salvos para pelejar contra a Nova Jerusalém. Isso está na Bíblia. Agora, a pergunta dele é a seguinte, professor: quem ressuscita essas pessoas? Deus ou Satanás? Porque durante o milênio, esses perdidos todos foram mortos em virtude da segunda vinda de Cristo. Se a Bíblia diz que depois vai ter essa guerra de novo, quem foi que ressuscitou eles? Querido telespectador, é impossível Satanás ressuscitar alguém. O único autor da vida é Deus. Né? Um anjo, ele não pode ressuscitar alguém sem que Deus dê a ordem. Né? Então Satanás não pode dar vida. Então Atos 3,15 diz que Jesus é o autor da vida. Em João 5, 28 e 29, vemos que tanto a ressurreição dos bons quanto dos maus vem por Cristo. Então você tem que pensar o seguinte: uma criatura, ela não é dona da vida. Satanás não pode dar vida para ninguém. Então quem vai ressuscitar essas pessoas é óbvio, à luz do texto bíblico, que é Deus. Né? Ele vai ressuscitá-las para puni-las, porque a punição delas na segunda vinda de Cristo foi incompleta. Né? Na verdade, ali ocorreu uma destruição deles na segunda vinda de Cristo, pelo resplendor da glória de Cristo. Agora vem o castigo no lago de fogo e depois a destruição definitiva. Então lembra-se de Atos 3,15, em que Cristo é o autor da vida, e leia João 5, 28 e 29, que mostra que ambas as ressurreições dos justos e injustos provêm de Cristo. É só Deus quem pode dar a vida para qualquer criatura. Ok, professor, muito bem. Agora tem uma perguntinha aqui, que essa aqui veio do nosso Instagram. Você que está acompanhando o programa, mandando sua pergunta pelo Instagram, obrigado pela sua participação aí. Essa pergunta quem mandou foi o nome dele aqui, está aqui embaixo. Ele é de Salvador, na Bahia, o Leon. O Leon, a pergunta dele é a seguinte, professor. Bom dia para todos da equipe. Gostaríamos de saber gostaríamos de saber qual a interpretação sobre a frase que Jesus proferiu na cruz ao condenado. A interpretação do "hoje estarás comigo no paraíso" é literal? Nesta pergunta, gostaria de entender sobre o paraíso e sobre a ascensão de Jesus imediata, como sugere o primeiro entendimento. E aí, professor, é literal o que Jesus disse ao ladrão: certamente estarás comigo hoje, ou hoje estarás comigo no paraíso? E o que é o paraíso do ponto de vista bíblico?
O paraíso, amigo telespectador, é o lugar de perfeição absoluta e beleza onde se encontra Deus, né? Você vê ali em João 14, 1 a 3, Jesus dizendo o seguinte, não se turbem, não se preocupem, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Em João 14, 1 a 3, então, obviamente, é o lugar da habitação de Deus. Quanto à ida de Jesus imediatamente para o céu, a Bíblia não ensina isso. Parece realmente ensinar nesse texto porque ele não foi devidamente pontuado. A maioria das traduções traduz e pontua o texto da seguinte forma, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, algumas traduções já estão reconhecendo que isso não bate. Por exemplo, a tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, hoje já traduz o texto da seguinte forma, em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, a vírgula, antes e depois do hoje, muda todo o sentido da frase. Cristo não estaria dizendo que naquele momento ele iria para o paraíso, mas naquele momento ele estava prometendo que no futuro Cristo estaria com o criminoso arrependido no paraíso. E o texto bíblico comprova isso. Por exemplo, João 20, 19 nos mostra que domingo Jesus não havia ainda, pela manhã, Cristo ainda não havia subido para o Pai. E a promessa que ele fez ao criminoso na cruz foi na sexta. Então veja o que diz João 20, 19. Ó. Aqui, João 20, 17 na verdade, diz assim, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Veja, ele fez a promessa ao criminoso na cruz na sexta. E no domingo de manhã ele falou para Maria que ele ainda não havia subido para o Pai. Então é impossível nós crermos que ele tenha ido para o paraíso no mesmo dia da sua morte, se no domingo ele disse que ainda não tinha ido. Não tem lógica. É por isso que, com base em João 20, 17, eu creio que neste ponto a tradução ecumênica da Bíblia está perfeitamente correta em colocar também a vírgula depois da palavra hoje. Muito bem, professor. Estendendo um pouco mais, expandindo mais um pouco essa questão da salvação do ladrão ali, a pergunta da Meire Lucy é a seguinte, a pessoa que não tem Jesus fica doente e sabe que vai morrer, mas no último dia da vida, ela aceita Cristo como seu Salvador. Ela é considerada uma pessoa salva? Já que a salvação vem de um processo de santificação, justificação e caminhada com Cristo? E aí, professor, a pessoa pode no último momento da vida receber a salvação assim como aconteceu com o ladrão? Pode, perfeitamente. Se o arrependimento da pessoa for sincero, como o do criminoso aqui na cruz, ela pode no último minuto de vida dizer um sim para Jesus e a justiça de Jesus é transferida para a pessoa. E aí você se pergunta, mas ela não passou pela santificação. Para Deus não importa. Se ela permanecesse viva, ela iria passar pelo processo de santificação. Mas o detalhe também é o seguinte, a partir do momento em que ela aceita Jesus, uma transformação já ocorreu. O processo de santificação já iniciou. Simplesmente esse processo de santificação não está no mesmo nível de outras pessoas. Deus não vai salvar pessoas por níveis de santificação. Ele vai salvar as pessoas que estão no processo. Alguns estão no início, outros estão no meio, outros estão mais para frente. Então, isso é só Deus quem pode avaliar. Tá bom? Então, se o arrependimento for sincero, como o do criminoso na cruz, não há dúvida alguma, né, de que essa pessoa estará no céu, porque é a justiça de Cristo que nos coloca lá, não são as nossas obras. Muito bom, professor. Mais uma perguntinha agora do Instagram de novo aí, muita gente participando com a gente pelo Instagram aqui. Quem mandou essa aqui foi, acho que é Dalisson Franca. A pergunta dele é a seguinte, professor. O que Jacó fez
foi errado para merecer a bênção? A gente sabe, biblicamente, contextualizando o nosso telespectador, que Jacó, ele armou toda uma coisa junto com a sua mãe para ele ser abençoado. Isso é correto fazer? Essa bênção foi concedida a ele? Essa bênção de Deus foi concedida a Jacó? Se nós lermos com atenção o relato bíblico, nós vamos perceber algo de muito interessante. Desde muito antes de Jacó enganar Esaú, Deus já tinha escolhido Jacó para ser o filho da promessa. O detalhe é que Jacó e sua mãe tentaram realizar o plano de Deus da maneira deles. E eles escolheram uma consequência, né? Jacó, entre aspas, roubou a bênção de Esaú, que, de acordo com Deus, já ia ser para Jacó mesmo. Só que quando ele usa da mentira para com um irmão totalmente impulsivo, é óbvio que Esaú queria matar Jacó. E por causa desta intromissão de Jacó e sua mãe no plano de Deus, eles acabaram tendo de ficar longe um do outro. Jacó teve que fugir para um outro lugar onde havia um parente próximo dele, ficou anos, não é, lá por causa de uma mentira. Se ele tivesse confiado em Deus, de que ele seria o filho da promessa, ele não precisaria ter se utilizado dos recursos humanos e errados para ele ter esta bênção, porque Deus já tinha dado para ele. Então, leia a história de uma forma mais ampla e você vai perceber esses detalhes bem interessantes. Se a gente ampliar um pouquinho a história, como você está dizendo, será que a gente poderia afirmar que esse concerto com Deus foi dado naquele momento que ele luta com Deus ali? Não, Deus já tinha feito antes a promessa. Mas aí, ali, quando ele luta com Deus... Quando ele fez essa questão da mentira, esses anos que ele esteve ali fugindo, ele foi abençoado? Ele foi abençoado, tanto que quando ele esteve na casa de Labão, onde ele colocava a mão, a Deus abençoava ele. Verdade. Né? Então verdade. Deus abençoou antes. Então Deus abençoa a pessoa apesar dos seus erros. E o que não foi, dos seus erros. Que foi aquele incidente que aconteceu ali? Aquele incidente ali foi uma manifestação de Cristo para ele, em que Deus reforça a presença dele com Jacó. Jacó estava com medo do seu irmão, com medo de ser morto. Ok. Né? E de repente Deus aparece ali para ele, não é? E reforça para ele a certeza da presença de Deus e de que ele havia sido escolhido por Deus para ser o filho da promessa. Muito bom. Uma pergunta agora do SMS aí. Muita gente participando. Obrigado pela sua participação. Compartilhe isso com seus amigos. Aqui você pode tirar toda e qualquer dúvida. Compartilhe o programa Na Mira da Verdade, divulgue, faça com que esse programa vá mais longe e que ajude muita gente a compreender essas verdades bíblicas. Eu tenho aqui agora uma pergunta que chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi o Paulo Henrique, de Atílio Viváqua, no Espírito Santo, e a pergunta dele é a seguinte: eu queria saber, Deus vai ressuscitar os mortos primeiro ou vai arrebatar os vivos primeiro para o julgamento? Professor Leandro Quadros, como que vai ser no processo quando Jesus voltar? Os mortos serão primeiro ou os vivos serão arrebatados? Ou é tudo junto? Como é que vai acontecer? A resposta está aqui em 1 Tessalonicenses 4, vamos ler os versos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, de acordo com o texto bíblico, Cristo desce, né? Lógico, não vai tocar aqui a terra, mas ele desce, aparece no céu, ressuscita os mortos, transforma os vivos e leva todos juntos para o paraíso. Muito bem, professor. Mais uma aqui agora do Facebook. Quem mandou foi a Catita Flor, aqui está o codinome dela. A pergunta dela é a seguinte: há salvação para duas pessoas cristãs que convivem na mesma casa,
mas não se conversam? Professor, como lidar com essa situação da vida? Um problema interno ali, tementes a Deus, o que é preciso fazer? O que a Bíblia pode aconselhar? Veja, primeiramente, Deus não vai julgar nenhuma pessoa por atos isolados da vida dela, não é? Deus leva em conta uma série de coisas, especialmente se a pessoa aceitou a Jesus como Salvador, né? Então, Deus considera uma série de coisas. Agora, é óbvio que uma pessoa que não quer aprender a perdoar, ela está trazendo para si certos riscos, não apenas espirituais, mas inclusive de saúde. Tá? É comprovado, por exemplo, há estudos já que demonstram que vários tipos de... várias pessoas com diabetes, não são todas, é óbvio, mas uma parte até significativa, acaba desenvolvendo diabetes pela dificuldade de perdoar. Né? O organismo reage desta forma. Problemas cardíacos surgem como falta de perdão e, obviamente, Deus não fica contente com isso. Então, se essas duas pessoas estão na mesma casa e não se conversam e são, diríamos, entre aspas, marido e mulher, tem que resolver de alguma forma. Simples assim. Se estão juntos, o ideal é sempre decidir, bom, já que estamos juntos, vamos resolver este problema e ser felizes juntos? Não pode ficar em cima do muro, né? Tem que resolver o problema de uma forma ou outra. E o perdão é muito importante, né? Em Mateus 18, 21 e 22, Cristo diz que devemos perdoar até 70 vezes 7, ou seja, sempre. Lógico que está se referindo a situações do cotidiano, né? Em que nós nos ofendemos, às vezes trocamos uma farpa ou discordamos de alguma coisa. Essas coisas simples nós temos que nos acostumarmos, exercitarmos o músculo chamado perdão. E assim como o músculo do corpo, ele se desenvolve pelo exercício, o músculo chamado perdão também se desenvolve pelo exercício, mas especialmente pela atuação do Espírito Santo. Então, converse com Deus, diz assim, Senhor, me ajuda a ter uma convivência correta. Né? Já que estamos no mesmo barco, vamos remar para o mesmo lado. Se for para estar no mesmo barco remando para o lado diferente, não tem um porquê. Então, o que precisa se ter nesse tipo de relação é humildade de ambos os lados, entrega a Deus e Deus arruma as coisas. Muito bem, professor, muito bem. Tem mais uma perguntinha, nós estávamos falando aí sobre aquele juízo que vai acontecer após o milênio. O Afrânio da Bahia, ele quer saber o seguinte, logo após o milênio, os ímpios que ressuscitarem para a morte vão ver a face de Jesus? E aí, professor? E eles verão a Jesus, depois do milênio, os ímpios que foram ressuscitados, eles terão a chance de ver ainda o Salvador? Nós cremos que sim, mesmo que Apocalipse 1:7 nós interpretemos como uma referência a todas as pessoas que verão Jesus voltar por ocasião da sua segunda vinda, nós cremos que isso aqui também pode se referir ao fato de que depois do milênio todos contemplarão a Jesus nas nuvens do céu. E Apocalipse 1:7 diz, eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quanto traspassar. Isso aqui se refere à segunda vinda. Mas nós cremos que isso aqui também se aplica após o milênio, porque ele vai descer com a cidade santa e é provável que eles contemplem a Jesus. O texto não é muito claro, eu estou aqui levantando uma hipótese, mas é o mais provável sim, é que eles contemplem a Jesus também. Professor, a próxima pergunta é curta e grossa. A pergunta é a seguinte, quem mandou foi o Rafael Diego. Qual foi o pecado original? Como começou o pecado e que pecado foi? Foi a cobiça? Foi a mentira? A gente consegue discernir isso? Sim. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, alguns pensam que o pecado original foi o sexo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Deus já havia dado sexo para Adão e Eva antes do pecado. Você vai para Gênesis 2:18 e Deus diz que Adão e Eva deveriam crescer e multiplicar, tá bom?
Vamos ver aqui, na verdade é capítulo 2. Isso, capítulo 2. Diz que Adão e Eva deveriam crescer e multiplicar. Aqui é Gênesis 1, 27 e 28. Então é óbvio que a sexualidade é um presente de Deus que foi dado antes do pecado. Agora, o pecado original de Adão e Eva foi o seguinte. Se você ler Gênesis 3, 4 e 5, você vai perceber que a serpente, que na verdade estava sendo usada era por Satanás, a serpente foi ali o veículo, o médium de Satanás. Você vê que a serpente diz assim que se você comer do fruto, você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Aqui que está o detalhe. Satanás estimulou, na verdade, Eva a cometer o mesmo pecado original de Satanás. O pecado original de Satanás, de acordo com Isaías 14, versos 12 a 14, foi o mesmo, querer ser como Deus. O pecado original é a criatura querer assumir o lugar do Criador. Em Isaías 14, 12 a 14, Satanás disse que ele subiria às alturas dos céus e seria semelhante ao Altíssimo. E isso proporcionou a queda dele. Esse sentimento dele de querer ser como Deus foi o seu pecado original. E ele, obviamente, transferiu isso para a terra, insinuando para Eva que se ela comesse da árvore proibida, ela se tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal, e disse que ela não morreria. Então ele misturou ali mentiras e verdades. Então o pecado original foi a criatura querer se colocar no lugar do Criador. E como consequência, surgem todas as outras transgressões, porque quando a criatura tenta se colocar no lugar do Criador, ela está se colocando numa posição para a qual ela não foi feita, obviamente, ela se afasta da fonte de vida que é Deus e uma série de pecados e transgressões passam a surgir a partir daí. Então, tiremos da nossa ideia, da nossa mente, qualquer ideia de que o pecado original foi o sexo, ou foi isso, ou foi aquilo. Isso é uma alegorização do texto bíblico muito perigosa. Nós temos que aceitar o texto bíblico do Gênesis como um relato fidedigno e histórico das ações de Deus no início da criação do nosso planeta. Professor, eu tenho 1 minuto. Vamos ver se você consegue responder essa questão. Como diferenciar o profeta verdadeiro do falso? Tem várias características que não poderíamos dar todas agora aqui, mas eu vou dar resumidamente algumas. Primeiro, leia Mateus 5, 15 e 16. Jesus disse assim, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, veja o estilo de vida do profeta e veja o que o ensinamento dele produz na vida das pessoas. O ensinamento dele aproxima as pessoas de Deus ou afasta? Leva as pessoas a frequentarem mais os cultos ou afasta as pessoas do culto? Converte pessoas a Cristo ou leva pessoas para o mundo? Então, essa é a primeira característica. A segunda característica, o profeta tem que ter a sua mensagem adequada a toda a Bíblia, incluindo o Antigo Testamento. Isso está em Isaías capítulo 8, versos 19 e 20, e diz que qualquer pessoa que não está de acordo com a lei e o testemunho, ela não tem a iluminação de Deus. E uma outra característica de Jeremias 28, verso 9, o que ele prediz tem que se cumprir. Muito bem, professor, com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade e eu te encontro a semana que vem, se Deus quiser, professor. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Obrigado, telespectador e ouvinte, por sua companhia e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.